Olá! A vacinação faz parte da nossa rotina desde as primeiras horas de vida e nos acompanha até a velhice. Porém, nos últimos anos, a queda na cobertura vacinal tem preocupado médicos e representantes de órgãos de saúde. Assunto que você confere no Bem-Estar SC, a partir de agora. Nos últimos 50 anos, as vacinas desempenharam um papel central na redução da mortalidade infantil e de várias doenças. Mas agora estamos testemunhando o retorno de doenças preveníveis, como o sarampo, e a diminuição da cobertura vacinal para doenças como a polio, por exemplo. Uma grande preocupação que nós vamos conversar agora com a doutora infectologista, médica infectologista Renata Zomer, presidente da Sociedade Catarinense de Infectologia e diretora-geral do Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis. A instituição, o Hospital Nereu Ramos, é referência em infectologia e pneumologia em Santa Catarina. Então, é uma instituição também que atende muitas pessoas e trabalha com esse propósito das questões ligadas à vacinação. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por participar com a gente no Bem-Estar SC. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Bom, vamos falar aí sobre a vacina, o panorama das vacinas. A quantas anda, As pessoas estão se vacinando? Realmente a cobertura vacinal teve aí uma redução? Como é que está isso no Brasil e principalmente aqui em Santa Catarina? Então, a gente sempre teve um orgulho aqui no país, de uma maneira geral, de que o Brasil sempre foi referência mundial em vacina. De um tempo para cá, realmente caiu a cobertura vacinal. As crianças ainda têm uma vacina mais garantida porque tem a proteção do Estatuto da Criança e Adolescente, a pediatria, o Conselho Tutelar obrigam mais a vacinar, mas sim, a gente teve por crenças errôneas, por falta de informação, acabou que a cobertura vacinal realmente diminuiu, infelizmente. A gente tinha aí dados de cobertura vacinal de algumas doenças, principalmente relacionadas à infância, à vacinação infantil, em torno de 95%. Então, realmente as crianças realmente estavam protegidas, vacinadas. Essa já não é exatamente a nossa realidade no momento. Não, infelizmente não. Infelizmente a gente teve uma diminuição, algumas vacinas estão em torno de 90%, mas algumas caíram para 80%, 85%, 70%. E aí a gente fica descoberto, Porque quando a gente vacina, a gente acaba não só nos protegendo, como protegendo o outro. Então, na hora que tu não vacina, tu acaba deixando de se proteger e deixando de proteger o outro. Eu queria perguntar para a senhora a questão das consequências, da não vacinação, porque acaba tendo consequência não só para quem não se vacina, Porque a vacina ela gera uma proteção social, coletiva, Então, quando tu não se vacina, cada vacina tem seu propósito, cada vacina protege de uma doença específica, ou de 3, como as tríplices virais, bacterianas, de algumas mais, mas na hora que tu se vacina, tu vacina o teu filho, tu protege aquela criança, aquela pessoa de uma doença, e quando a gente consegue uma cobertura vacinal mais ampla, a gente também consegue proteger a população. A gente cria uma diminuição da circulação do patógeno, seja vírus ou bactéria, e diminuindo a circulação a gente protege toda a população, como a gente chama disso de imunização de rebanho. A vacina ela vai treinar o nosso sistema imunológico para nos proteger daquela doença e na hora que tu vacina, esse vírus, essa bactéria para de circular e protege. Fora isso, a gente diminui a sobrecarga no sistema de saúde. Quando a gente consegue prevenir doenças com a vacina, a gente previne doenças, como o nome já diz, preveníveis, e a gente não sobrecarrega o sistema de saúde, diminuindo gravidade das doenças e principalmente óbito das pessoas. Existe hoje uma preocupação em relação a essas doenças que começaram a retornar ou que não estão mais atingindo essa cobertura vacinal, o medo de que elas retornem, uma preocupação com isso também? Sim, a gente tem bastante medo, porque tem doenças muito graves, Sarampo é grave, pode deixar sequelas, poliomielite pode deixar sequelas graves, incapacidade de algumas crianças. Então, sim, a gente tem uma preocupação muito importante, muito grande de que essas doenças retornem, doenças que já eram erradicadas, que a gente já nem via mais e que elas começam a voltar, porque infelizmente a desinformação é grande, as pessoas não são mais incentivadas a vacinar, não são mais informadas de vacinar, porque vacinar é segura. O que a gente precisa é que as pessoas sejam informadas disso, que tem uma boa tecnologia e tem segurança.
É para que se tenha essas informações de forma adequada, as informações reais, verídicas, a respeito das vacinas. Qual é a melhor forma, né, de se informar e de procurar pelas informações? A melhor forma de procurar por informações é o seu médico de confiança, a pessoa da qual tu confia a tua saúde, postos de saúde, postos de vacinação, as sociedades brasileiras de infectologia, de pediatria, de imunização, o Ministério da Saúde e serviços sérios na internet, como o Bem-Estar. Né? Aqui, pessoas sérias querendo informar. Tem muita fake news, notícias falsas e desinformação na internet, mas as pessoas têm que procurar o que realmente seja digno da tua informação, aquilo que realmente te informa, aquilo sério. Então, tem muita coisa aí muito boa. Que seja, como você falou, digno da confiança das pessoas, da credibilidade, da confiabilidade de estar conversando com um médico, especialista, né, infectologista. E os sites que a doutora falou, os nomes que a doutora falou e das sociedades, todos eles têm site, né, a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Imunização, de Pediatria, Ministério da Saúde, né, que para quem se perguntou aí, como é que eu tenho acesso à informação dessas instituições? Por meio da internet, que hoje em dia, né, às vezes a gente usa para outras informações e às vezes a gente acaba recebendo informações que não são tão confiáveis, então esses meios podem com certeza vir a nos ajudar, né? Não, e nos ajudam bastante, ajuda muito a população, porque são pessoas requisitadas, pessoas de nome, pessoas estudiosas, que estão ali para nos ajudar, nos informar e informar toda a população no benefício da vacina. E sem mentira, sem rodeios, a verdade do que funciona por a vacina, o que causa, o que não causa, as doenças que protegem. Tem muita gente muito boa por aí. Bom, doutora, e a gente percebe aí de tempos em tempos, normalmente no inverno, né, que a saúde pública enfrenta alguns picos, né, de doenças, de contaminação, de atendimento em decorrência das doenças, gripe, influenza, Covid principalmente, né, essas que no inverno acabam atacando um pouquinho mais, afetando um pouco mais a população. Tivemos nesse inverno, mais uma vez, esse ano, né, até então, mais uma vez, esses picos aí de atendimento? Sim, esse ano a gente, com a baixa da vacinação para influenza, a gente teve a circulação do vírus A, do influenza A, infelizmente, sobrecarregando o sistema de saúde, levando as pessoas para hospitalização, algumas para a unidade de terapia intensiva e muitas, infelizmente, foram a óbito por uma doença extremamente prevenível. Que se a gente consegue imunizar mais de 90% da população, provavelmente as pessoas poderiam ficar doentes com gripe, mas de uma forma mais branda. A gente tem que lembrar que as vacinas, o vírus da influenza, por exemplo, a gente tem um monte de tipo. Não tem só 2, 3 tipos. A vacina do SUS contempla 3 tipos, a vacina do privado está contemplando 4 tipos, mas a gente tem mais de 100 tipos. Então, tu pode tomar vacina, tu pode ficar com sintomas respiratórios, mas o que é contemplado para a vacina são os tipos mais graves, mais letais e que normalmente nos levam para o hospital. Então, na hora que tu toma a vacina, não é que tu não vai mais ficar gripado ou ter um sintoma respiratório. Sim, você pode ter um sintoma respiratório, mas provavelmente esse sintoma não vai te levar para um quadro mais grave. Então, a gente não sobrecarrega o sistema de saúde e deixa o sistema de saúde, de uma forma geral, para aqueles casos que não tem prevenção, que não tem como a gente não deixar que ele vá para o hospital, doenças mais que infelizmente não tem o que fazer e que vão ficar acidentados, enfim. Bom, como a senhora falou, a questão da influenza, por exemplo, que acabou levando muita gente a procurar atendimento médico aí nesse ano, se ela for feita a vacina, ela pode prevenir a doença, que pode não pegar, mas ela também pode, peguei, mas foi leve, né? Tive um quadro mais leve, com menos perigo para a saúde. A vacina do influenza, ela protege contra aqueles tipos que ela está contemplada, mas não que tu não possa pegar os outros tipos, entendeu? E aí, então, tu pode pegar os outros tipos, e aí eles seriam sintomas mais leves, e aí tu vai ficar... Pode ter uma febre baixa, pode ter uma tosse, pode ter uma coriza, mas normalmente eles não vão te levar para o hospital. Tu vai em 7 dias, 10 dias, tu deve ficar boa. E a gente também tem que lembrar que a vacina, na hora que tu toma a vacina, isso não é imediato.
né? Tu não toma vacina agora, hoje, para amanhã não vai ter mais nada. Não, tu toma vacina, ela leva em torno de 2 semanas para dar o pico de ação, para ela criar os anticorpos e fortalecer o teu sistema imune para que não pegue aquela doença. Então, entre a dose da vacina e esse tempo, tu ainda pode pegar, ter contato com o vírus ou com a bactéria que causa a doença. Doutora, uma coisa que a gente escuta muito por aí, né? Que eu fiz a vacina e fiquei com gripe, né? Você explicou, inclusive, que tem essas 2 semanas aí dessa janela, né? Desse espaço aí para ela começar a fazer o efeito. Mas fora isso, a vacina da gripe, por exemplo, ela dá gripe? Ela não dá gripe. As vacinas, elas não dão doença, elas não causam as doenças. Mas as vacinas, elas podem ter os seus efeitos colaterais. Uma dor local, uma febre baixa, uma dor no corpo, que deve durar ali de 24 a 72 horas. Isso pode acontecer. Isso é previsto, mas nada muito grave. É muito difícil ter algo muito grave relacionado à vacina. Ou seja, elas são seguras. São seguras, pode ter o seu efeito colateral, mas ela não vai te acarretar uma doença. Não vou ficar com a doença porque eu fiz a vacina. A vacina não causa doença, a vacina protege de doença. E a gente tem percebido um avanço nas tecnologias para vacinação, elas estão mudando, elas estão ficando mais seguras? Cada vez mais seguras, elas têm bastante estudo. A gente já tem uma gama de vacinas, né, seguras, as tecnologias são seguras, as indústrias que fabricam as vacinas são indústrias extremamente sérias, porque isso é muito respeitoso, isso tem que ser seguro. As pessoas, a gente não está falando, a gente está falando de uma população mundial e a gente não escuta dizer ele morreu por causa da vacina, ele ficou doente. A gente escuta falar ele está doente porque ele tomou vacina, porque isso é uma desinformação. As pessoas não ficam doentes por causa da vacina. É o contrário, as pessoas estão doentes porque não tomam as vacinas. Doutora, você falou uma questão do mundo, né? As vacinas no mundo, e aí acabei lembrando da circulação das pessoas, né? Uhum. Nós acabamos circulando e cada vez mais as pessoas circulam, inclusive entre países, né? Entre fronteiras. Isso também acaba disseminando algumas doenças, principalmente se não estiver vacinado? Sim, principalmente doenças de transmissão respiratória, né? Então, Covid, gripe, doenças que a principal forma de disseminação é gotículas, é respiração, assim. Aí sim, podem ser disseminadas. Se tu não estiver doente e não vacinado e tiver contato com essas pessoas, seja no avião, seja num navio, seja num trem, num ônibus, sim, você pode pegar. Até porque lembrar que avião, navio não, mas avião, ônibus, trem, é tudo mais fechadinho, né? Então, a circulação desses vírus é maior. Então, a vacina ainda vai te proteger nisso. Claro, doente não tem que viajar. Estou doente, eu vou ficar na minha casa. Mas, infelizmente, pode acontecer. Então, se tu tá vacinado, tens uma proteção maior, né? A gente só vê o que aconteceu com a pandemia da Covid. O vírus nasceu na China e veio parar no mundo inteiro. Uma coisa boa que nós estamos vivendo na nossa sociedade atual é a longevidade. Estamos vivendo cada vez mais e, de alguma forma, também cada vez melhor. Mas esse envelhecimento da população também chama a atenção para que as vacinas precisam continuar, né? Porque já tem aí, nós vamos ficando de alguma forma mais fragilizados também. Então essa população aí, quem trabalha com imunização também está de olho no pessoal 60 a mais. Está completamente de olho. Então os extremos da idade, os menores de 2 anos e os maiores de 60, eles são bem vistos, né? Tanto é que o Programa Nacional de Imunização é bem contemplado para as crianças pequenas, mas também a gente está contemplando os idosos. Por quê? Porque são mais frágeis, o sistema imunológico vai caindo. Com a senilidade, por mais que eles estejam com a cabeça boa, fazendo exercício, mas o corpo já tem o seu desgaste natural. Então, sim, tem que tomar vacina, influenza, a Covid, a tétano, tem que se prevenir, sim. Aproveitando, que falou dessas vacinas que a gente toma mais na vida adulta, né? Ou faz o reforço na vida adulta. Às vezes a gente tem aquele costume, segue o calendáriozinho de vacinação, a caderneta de vacinação da criança. Saiu de uma faixa etária aí por volta dos 6 anos, idade escolar, a gente começa a se perder nessa carteirinha de vacinação. Tem vacinas que são muito importantes na adolescência ou pós-adolescência, na vida adulta? Sim, os adolescentes, 9 a 14, são contemplados, meninos e meninas, para HPV, para prevenir câncer de pênis, câncer de colo de útero. E adulto, influenza, Covid, como a gente falou. Então, tem hepatites, aqueles que não foram contemplados com hepatite B,
ou tem que rever, ver se está imunizado. Se não estiver imunizado, tem que tomar as doses febre amarela. Tem muita coisa que está lá no calendário da criança, mas que às vezes a gente tem que rever no calendário do adulto para ver se está realmente imunizado. Então, sim, tem que prestar atenção, tem que consultar o seu médico de forma periódica, rever as carteiras de vacinação. O médico precisa perguntar isso para o paciente. Sua vacina está em dia, porque nós, da medicina, a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade. A gente tem que perguntar isso para o doente. E a sua vacina, como é que está? E a vacinação infantil tem um vasto calendário, né? Vasto calendário. Dá para citar algumas que são imprescindíveis? Todas são imprescindíveis, mas assim, a BCG contra a tuberculose e hepatite, a criança já sai da maternidade com a primeira dose tomada, a BCG é dose única, mas a hepatite a primeira dose já vai. Tem vacina pólio, meningite, rotavírus, todas essas vacinas estão ali no calendário vacinal. Tríplice bacteriana, tríplice viral, estão todas ali no calendário vacinal, seguindo os meses 2, tem 4 meses, 6 meses, tem 15 meses. Então, os pais que fazem a puericultura, né, a consulta com o pediatra de forma periódica, ordenada, o pediatra vai controlar isso e vai sempre mandar vacinar. Nesse calendário aí também está a polio, né, que existe essa preocupação da cobertura, o sarampo, que aí veio com tudo também. A falta da vacinação dessas e de outras doenças se configura como uma ameaça? Na hora que tu não vacina, sim, o vírus vai voltar a circular e a doença vai voltar a aparecer. E são doenças graves. Então, sim, se a gente não vacinar, elas vão voltar e ameaça a saúde de toda uma população. Houve mudanças em algumas vacinas, né? O que mudou aí para esse ano? O que está de diferente no calendário ou em como a vacina é feita? Então, esse ano a gente mudou, aqui em 2025, a vacina da poliomielite. Antes a gente tinha a gotinha foi embora, digamos assim. Então agora 2, 4 e 6 meses, se eu não me engano, é a vacina. Mas quem do tempo da gotinha, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas se não me engano, 2, 4 e 6 meses a inativada, a injeção, e com 15 meses ganha o reforço da inativada. A rotavírus também foi ampliada, então a primeira dose vai até, tu pode tomar, agora é uma dose, depois vai até 1 ano, e depois a segunda dose pode ir até 24 meses, se eu não me engano é isso. Então assim, foi ampliada. A Covid, ela tem algumas peculiaridades, de 5 a 59 anos, pelo menos uma dose. As populações... Uma dose anual ou uma dose... Uma dose, em princípio. Uhum. Os idosos e gestante pelo menos uma dose a cada gestação. Os idosos, uma dose anual. E aqueles que são... População de risco. População indígena, ribeirinha, profissionais de saúde. Esses a cada 6 meses. Então, temos algumas mudanças assim no calendário, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, e as vacinas estão aí, né? Mais importante de tudo, doutora, é isso, né? As vacinas, em sua grande parte, né? Existe essa cobertura vacinal que é feita pelo SUS, elas são gratuitas, salvam vidas, né? Asseguram aí a saúde, o bem-estar. Acho que esse é o recado que fica, né, doutora? Eu sempre digo que vacina é um ato de amor. Vacina é um ato de amor comigo e com o outro. Quem eu respeito e quem eu amo, eu indico a vacina e eu levo para vacinar. Porque assim eu previno tanto as doenças comigo, com meu filho, com meu parente, com a pessoa que eu gosto, mas vou prevenir a doença com a pessoa que tu gosta, com a pessoa que tu ama, que eu diminuo a circulação viral. Então vacina é um ato de respeito e de amor com o próximo. Muito obrigada pelas informações, doutora. Com certeza as vacinas vão quebrando os ciclos da doença e a gente pode viver de forma mais saudável e com mais bem-estar. Nosso programa desta edição fica por aqui. A gente se encontra. Até mais!